respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glórias a ti, Jesus. De almas são curados, os bativos e oprimidos livres são. Glória, Senhor. Doentes são sarados, o Espírito de Deus está aqui, sim, meu Pai. E toda honra e toda glória é tua, Senhor, de mais ninguém. Que em nome de Jesus, que mais essa noite, Pai, pois nós somos dependentes de Ti, somos dependentes da Tua palavra, do Teu reino, da Tua presença, Senhor. Glórias a Ti por tudo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo que fazemos, Pai, em tudo que pensamos, que seja o direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, glória a Deus. A paz, esperar a Renata vir. Nós estávamos em oração uma pela outra. Então, vamos demorando um pouquinho mais para começar a live hoje, nessa sexta-feira. Glória a Deus. Já vou chamar ela aqui para estar orando. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Glórias a Ti, Jesus. Como uma manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Sim, Jesus, restaura, Pai, para o Teu louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Um jardim plantado, né? Que sejamos esse jardim. Amém. Glória a Deus. Que somos o dono do jardineiro, nós somos o jardim do dono de todo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Na hora que nós terminamos a oração, veio aquela canção que eu falei, que eu até coloquei uma vez aqui na live, Escape, que fala muito comigo, e porque ele é uma canção que ele acabou virando uma oração para mim. E realmente o escape é realmente uma oração que muitos deveriam fazer, né? É uma canção que o inimigo ele tenta mesmo laços e embaraços para me ver parar, para te ver parar, né? Isso mesmo. Mas Deus, ele é bom, né? Deus, ele é fiel. Glória a Deus. Ele sustenta, né? Os laços e embaraços. Mas vamos orar. Graça e paz a todos nessa noite que nos acompanha. Eu acredito que todos tiveram um Natal onde Jesus foi o centro, né? Foi o centro de toda celebração, porque este é o motivo real, né? Do dia 25 de dezembro aí, que foi instituído pelo homem, porque a gente, biblicamente falando, né? Falam-se que foi lá no meados lá de abril, março, né? O nascimento de Jesus, mas o homem determinou essa data, né? E para os que conhecem, ou os que nos acompanham nessa noite que não conhecem, né? Foi determinado aí dia 25 de dezembro como Natal, e nós que cremos que Jesus é o único, suficiente Salvador, celebramos essa data e trazendo à nossa memória, né, o nascimento de Jesus, que ele nasceu, né? Ele nasceu, ele vive, ele reina no nosso meio, né? Glória a Deus. Ele não vai nascer, ele já nasceu, tá? Ele já nasceu.
Aleluia. No coração de É que eu... muitos, mas que ele já nasceu, ele já nasceu. Glória a Deus. Ele já nasceu. Ele já nasceu. Tá travando a internet. Acho que vai travar, minha amiga. Vamos orar. Deus, ele é bom. Deus, ele é fiel. E Deus, ele é maravilhoso, né? Orar agradecendo ao Senhor. Amém. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? É o Senhor que nos ajuda. Gente, não tem outro motivo, não tem. Por mais que você aí do outro lado da tela tente achar uma explicação, motivos para até aqui você estar com fôlego de vida, não tem outro motivo. É o Senhor que soprou o fôlego de vida sobre você, né? A palavra do Senhor diz que deitamos e levantamos porque o Senhor nos sustenta. O Senhor sopra em nós o fôlego de vida. Então, glorificados e exaltados seja o Senhor, né? Agradecendo a Ele sempre, né? Pela dádiva. Quantos no dia de hoje não acordaram? Quantos no dia de hoje desceram à sepultura sem conhecer a Cristo? Quantos, né? Não tem esse privilégio de nós estarmos aqui. Eu falo que eu e a Ana sempre traz de vez em quando a memória, né, das pessoas, que é bom, né? A palavra de Deus diz: traga a memória. Paulo vai dizer, não lembro para que igreja, para que determinado povo, mas ele fala: traga a memória aquilo que te traz esperança. Então a gente tem que trazer a memória sempre para nós e para os outros aquilo que traz esperança. O que traz esperança, irmã Renata? A palavra de Deus. O que traz esperança? De saber que o Salvador, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. E não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá. Com ele não haverá. Mas até que o dia perfeito venha, nós estamos aqui nesta escola chamada mundo para vencer as tentações do mundo. Para o dia perfeito, né? Lucas vai dizer: não devemos temer os homens, capítulo 12. Amigos, eu digo que não temeis o homem que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Nossa, Renata, mas que palavra é essa? Exatamente, a gente não tem que temer. Mas às vezes a gente tememos tanto o homem e não tememos ao Senhor. Mas o Senhor vai dizer: mas eu vou mostrar a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de te lançar por inferno. Sim, vos digo, a este temei. Não se vende, mas mostrarei a quem vocês devem temer. Aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Vos digo, a esse temei. O Senhor, ele conhece o cabelo de todos nós. Todos os nossos cabelos são contados. Não temeis, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Eu digo que todo aquele que confessar diante dos homens que Jesus é o Filho de Deus, esse também será confessado diante dos anjos de Deus. Mas aquele que negar diante dos homens, esse será negado diante dos anjos de Deus. Então, amiga, eu vou te falar um negócio. Olha aqui pela tua amiga, porque eu não estou conseguindo mais enxergar nem com óculos direito. Se eu tirar aqui, aí que eu não vejo nada mesmo. Venceu. Eu tenho que ir atrás do oftalmo. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela é viva, né? A palavra de Deus, ela é eficaz. Que nós não viemos temer as circunstâncias, o momento, que nós não viemos olhar a tempestade, as dificuldades, que nós não viemos colocar os olhos naquilo que é momentâneo, transitório, passageiro. Paulo já vai nos instruir, nos ensinar isso. Gente, não se amodem às coisas do mundo, não se apegue às coisas que são momentâneo, transitório e passageiro, mas se apegue àquilo que é eterno, aquilo que é o reino de Deus. Porque, gente, quanto mais a gente buscamos o reino de Deus, o que é eterno, não tem quem tire isso, arranque da gente isso. Né? Então, que nós não vemos temer o homem, a quem pode matar o corpo e não tem mais o que fazer, mas antes temei ao Senhor, que ele pode matar e ele também pode lançar, tanto no inferno quanto... a palavra do Senhor, é os dois caminhos, né, amiga, que a gente traz, não tem um terceiro. Ou você serve a Deus ou
você serve às trevas. Não tem como servir a dois senhores, até mesmo porque vai aborrecer um, né? Então, vamos servir o nosso Deus vivo, puro, que ele tem promessa, que ele tem palavra de vida eterna, ele tem um caminho traçado e é um caminho verdadeiro, não é um caminho de embaraço, não é um caminho de injustiça, não é um caminho de engano e mentira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém conhece a Deus se não for por intermédio de Jesus. Então tem que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer. A irmã Eveline está aí, graça e paz, irmã Eveline. É uma bênção de Deus, Ana, a Eveline. E Deus, ele é bom, Deus, ele é fiel. E vamos agradecer ao Senhor por mais essa noite, por mais essa oportunidade, por mais esse dia que o Senhor preparou. Porque não fui eu e a Ana, foi o Senhor que preparou. O Senhor prepara tudo. O Senhor prepara o tempo, o Senhor prepara o momento, o Senhor prepara o ambiente, o Senhor prepara pessoas, o Senhor prepara a palavra dele, como eu estava meditando hoje. Mas o que eu vou falar, vai, porque a palavra eu preparo, eu sou a palavra, né? O Senhor vai adiante com a palavra dele. E às vezes a gente tememos, né? O que irei dizer, o que irei falar, o que vou fazer, né? O Senhor vai adiante de tudo, está preparando tudo. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor amado, por essa rica oportunidade que temos, Pai amado, a liberdade de te adorar, glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai amado. Privilégio para muitos, Pai amado, mas que muitos, Pai amado, têm perdido essas ricas oportunidades, Pai, porque isto é honra, Senhor amado. Não o que muitos têm apresentado como honra. Honra é poder, Pai, falar do teu nome em qualquer lugar, Pai amado. A qualquer momento, em tempo e fora de tempo, Pai amado. Sem, Pai amado, ser perseguido como muitos lugares, muitas pessoas, Pai amado, por amor ao teu nome, Senhor amado. Não nega o teu nome, Senhor, e por amor ao teu nome, Senhor amado, muitas, Pai amado, têm suas vidas, Pai, ceifadas. Então, quão honroso é, Pai, que privilégio nós temos, Pai amado. Pai, essa liberdade, Senhor, de te adorar e bendizer, Pai, e que muitas das vezes não sabemos usar, Pai amado, da maneira, Senhor amado, que é para ser usado, Senhor. De levar o teu evangelho a toda criatura, Pai amado, a toda criatura. Não escolhendo, Pai amado, pessoas, lugares, Pai, mas a todos, Pai amado. Que a cada dia, Senhor, o Senhor que é dono de toda a seara, Pai, assim como eu e Ana temos clamado, Pai amado, pela igreja, Senhor amado, clamado para o dono da seara, Pai amado, porque a tua palavra diz, pede para o dono da seara enviar cefeiros, porque ele certamente enviará. Pai, nós temos pedido, Pai amado, o Senhor é o dono de toda a terra. O Senhor é o dono de toda a seara. Que o Senhor venha levantando mais cefeiros, Pai amado, para levar as boas novas da salvação aos cativos, Pai amado, aos que se encontram na escuridão, aos perdidos, aprisionados, Pai amado, aos órfãos, aos viúvas, aos necessitados, Pai amado. Ah, Senhor amado, Pai, que o Senhor levante mais cefeiros e que o Senhor envie cefeiros, Pai amado, a todos que necessitam, Pai. Pois nós sabemos, Pai, nós temos visto, nós temos contemplado o gemido da terra, Senhor amado, o desespero das pessoas, Pai, buscando em lugares, buscando em pessoas aquilo que só a fonte inesgotável de água viva tem a dar e a saciar, que é Jesus Cristo, a fonte inesgotável de águas vivas, Pai amado, a verdadeira fonte de água viva, Pai. Assim como o Senhor, Pai, disse àquela mulher de Samaria, rejeitada por todos, e o Senhor mudou o teu trajeto, o Senhor mudou, Senhor, o teu caminho, o teu percurso para ir ao encontro daquela mulher, Pai amado, para que por intermédio da boca dela, ela viesse anunciar, Pai amado, a tua palavra, Senhor, a toda Samaria, Senhor amado. E foram muitas vidas, Pai, alcançadas, Senhor amado, por este encontro que o Senhor teve com aquela mulher, Pai.
ao indagar, Senhor, que seria no templo, ao indagar que uns diziam que era no poço de Jacó, o Senhor disse, Pai, é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não somente no templo, não somente no poço, mas em qualquer lugar, em todo momento, em tempo e fora de tempo, Senhor, e sabemos, Pai amado, que esta hora já chegou e que há muitos no meio de nós que dorme, Pai, há muitos no meio de nós desapercebido, cocheando em dois pensamentos, Pai amado. Senhor, Pai, que o Senhor e o Teu Espírito Santo venha, Senhor amado, convencendo, venha, Senhor amado, trazendo a existência, Senhor amado, venha levantando e despertando, Senhor amado, que não é somente no poço, que não é somente no templo, é dentro do lar, no ordinário, no dia a dia, é na rua, no fazer, Pai amado, da comida, é no trabalho, Senhor amado, é na escola, na faculdade, é no dia a dia, Senhor amado, é em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer momento, nós possamos ser, Pai, instrumentos do Senhor, Pai amado, a levar a verdadeira semente, Senhor amado, para que virá um depois regando e no tempo oportuno o Senhor é quem dá o crescimento. Deus de poder e glória, somos todos membros constituídos de um corpo, a qual Cristo é o cabeça, a qual Cristo é quem direciona, Pai amado, as nossas vidas, Pai. E um membro necessita do outro, Senhor amado. Necessitamos um dos outros, precisamos um dos outros e necessitamos tão somente de Ti, Pai. Necessitamos somente de Ti. Precisando, Senhor amado, um dos outros, oração dos santos, Pai amado. Ah, Senhor, a concordância um dos outros, Pai, para que a Tua palavra se cumpra, porque aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus, Pai. O Senhor, Pai amado, diz isso acerca de concordarmos com o Teu reino, com a Tua palavra, com a Tua justiça, para que isso seja ligado nos céus, Pai amado. Senhor, nesta noite, Pai amado, entregamos a vida de cada um, Senhor amado, que por aqui entrar, por cada um que há de passar, Senhor amado, por cada um, Senhor amado, que já entrou e saiu, Senhor amado. Tu és o Deus que conhece, Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor conhece, sonda os pensamentos, as motivações e intenção do coração, Senhor amado. Deus de poder e glória, Pai. O Senhor é Deus que prova as intenções, Pai amado. O Senhor é Deus, Pai, que conhece os pensamentos de cada um. O endereço, o nome. Ah, Senhor, o Senhor conhece as dificuldades, as limitações. O Senhor conhece, Pai amado, quais têm sido, Pai, os conflitos, quais têm sido, Senhor, as dificuldades. O Senhor conhece a cada história, a cada lar, a cada família. Que Teu Espírito Santo vai de encontro, Pai amado, fazendo a obra, Senhor, que só a Ti pertence, Pai amado. A obra, Senhor amado, da transformação, de restauração. A obra, Senhor amado, transformadora, Pai, curadora, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Que o Senhor use a Tua filha nesta noite como um instrumento, como o Senhor tem usado todas as noites anteriores, Pai. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Use a boca dela, Senhor amado. Use, Senhor amado, os lábios dela, que os ouvidos dela venham estar sensíveis, Pai amado, ao Teu Espírito nesta noite, Pai, e que ela venha, Senhor amado, a partilhar do pão que o Senhor já deu, Pai amado, para ela, Senhor, e que nós, ao sentarmos nessa mesa, Senhor amado, ao comer deste pão, ao nos levantar, nós viemos multiplicar deste pão a todos que se encontram famintos, a todos aqueles que o Senhor colocar de encontro, Pai amado, no nosso caminho, venhamos compartilhar deste pão e saciar a fome de todos aqueles, Pai amado, que têm sido muitos, o que têm sentido fome do verdadeiro pão, Pai amado. Senhor, que viemos partilhar
para a glória do teu nome, Senhor amado. Que vinhemos adorar e bendizer o teu nome, exaltar o teu nome, Pai amado, e render a ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor pertence somente a ti e a mais ninguém. Desde já, Senhor, eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. 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 Aleluia, Jesus. Deus é bom. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória e todo louvor, Senhor. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Amiga, hoje eu vou lá no livro que é tão falado, né? Vou lá em Apocalipse, capítulo 6, a partir do capítulo 6, na realidade. Capítulo 6, versos 1. Isso. Conforme você for falando, dá só uma pausinha se você for para outro capítulo, outro versículo, para mim fixando, tá? Então, até daqui a pouco. E deixa o Senhor te usar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que até comentei com a Renata na hora que nós estávamos orando uma pela outra, no nosso particular, pelo WhatsApp, que eu falei, essa é uma palavra, né, a gente sempre tem, mas tem palavras que nos traz um temor muito grande quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar. E uma das coisas que Deus tem me falado até mesmo agora na oração da Renata é eles vão ouvir. Se vão crer, não sei. Mas o que Deus falou, eles vão ouvir e vão ver. E sempre vem muito o que Deus tem falado nos últimos tempos. Que saberão que Ele é o Senhor. Porque o que Ele fala, Ele cumpre. Né? E isso é muito tremendo, muito... E antes de eu começar no capítulo 6, eu vou falar aqui no capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém, glória a Deus. Eu não vou ler selo por selo, eu não vou ler trombeta por trombeta. Aí cabe a cada um ter, né, o interesse do conhecimento. Quem não conhece, buscar ter. E quem conhece, buscar meditar no conhecimento que recebeu. Ler novamente, né? Porque muitas vezes, nos pequenos detalhes, o Espírito Santo vai falando cada vez mais com a gente, para nos levar a uma profundidade maior, né? Daquilo que está sobre as águas do Espírito, amém? Em Apocalipse capítulo 6, no primeiro versículo, tem por título na minha Bíblia, o Cordeiro abre os selos, aí vem o primeiro selo. Eu vou ler somente esse, tá? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi e então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Já preguei sobre isso faz poucos dias que me veio essa mensagem, já preguei sobre isso. E aí a intuação é os 7 selos, cada selo tem uma mensagem do que está por vir. Esse primeiro selo, ele está aberto e é algo que vai vir com muita força agora para esse próximo ano. Isso não significa que virou o ano, vai... Não.
Eu vou, por que eu não vou ler selo por selo, trombeta por trombeta? Porque eu vou falar muito mais do tempo, tá? Do cumprimento dessas mensagens. Então, assim, a partir desse ano de 2025, por que eu estou falando disso? Porque o calendário de Deus não é o mesmo calendário que a gente na Terra vive, né? O calendário de Deus é muito mais relacionado a dias, a 1000 dias, 2000 dias, do que nós ali na semana, nos meses, nos anos, tá? Então, assim, existem várias profecias, né, até no livro de Daniel, falando muito do relato de Apocalipse, e cada ano que passa a gente está vendo que a palavra de Deus está se cumprindo mais. Então, os 6 selos, né, eu vou falar até o sexto, porque tem uma pausinha ali entre o sexto e o sétimo. Mas, assim, o 7 selo está relacionado a anos, 7 anos para que se cumpra selo a selo, tá? Então, a gente já começa aí. Só que entre o sexto e o sétimo existe uma pausa. O primeiro selo já está aberto, já está pronto para vir aí se cumprir, vai ser um ano aí de cumprimento da palavra de Deus, e aí vai vindo paulatoriamente, ano a ano vai se abrindo um selo, até que se cumpra, se abra os 7 selos por Cristo, né, o Cordeiro de Deus, glória a Deus. Aí até o sexto selo, existe só uma pausa ali, que a gente vai, né, aqui, ó, entre o sexto e o sétimo selo. O sexto selo fica no versículo, a partir do versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. O sol, saco de crina é como se fosse uma bolsa feita de pelos de cavalo, né? Sabe aquela franja? Então é como se o sol derretesse, ele chegasse num grau tão forte, tão que ele vai escurecendo, sabe aquele fogo queimado, aquele coisa de carvão, e ele vai derretendo, derretendo, e fica parecendo como se fosse umas franjas, né, com uma crina do cavalo. Então é sobre isso que está falando aqui. E a lua como sangue. As estrelas do céu cairão pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolhe-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster, né? Ou seja, impedir que isso aconteça. Aí já está falando aqui da ira de Deus e de Jesus, no sexto selo. Do sétimo selo, vem uma passagem aqui onde fala dos selados. Olha só, os 144 mil selados de Israel. Esses 144 mil não está incluído eu, você, Renata, não é os gentios. Aqui está falando dos judeus, tá? Porque eles são primeiros, né? Tipo os primogênitos, tá? São eles. Então aqui está falando deles. Depois que vem os judeus, aí sim vem a visão dos glorificados. Ou seja, aí vem, ó. Depois dessas coisas, depois, tá? Dos 144 mil ali, uma numeração falando de judeus. Então a gente já sabe o quê? Que pela quantidade, né? Pelo tanto de judeus que existem na face da terra, não é só em Jerusalém, a gente está vendo aí um número bem reduzido, né? Bem reduzido. Então, assim, a visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante
do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Aí eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente ouve essa discussão já há muitos anos, eu já cansei de ouvir essa discussão. Ah, a igreja não vai passar pela tribulação. Ah, a igreja vai passar pela tribulação. Nessa mensagem aqui está falando que a igreja passa. Por quê? Aí a gente vai lá, ó, aqui no versículo, eu tô falando assim, gente, porque não tem, é impossível eu ler todos os selos, eu ler todas as 7, porque não tem tempo hábil para isso. Por isso que eu tô falando, eu vou falando as mensagens e vocês vão depois meditando, cada um no seu tempo, e buscando em Deus respostas para aquilo que ficar aí alguma lacuna, porque vai ficar, com certeza. No versículo 14, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. São os que estão saindo da grande tribulação. Qual é a tribulação? Já foram lidos 6 selos. Já foram lidos 6 selos. Tem como dizer que a igreja não passará pela tribulação. Os 6 selos abertos já foram lidos e já estão se cumprindo. Amém? Então, assim, antes do 7º selo, sim. Aí tem a visão dos glorificados, a visão dos 144 mil, que são os judeus, que não passarão do 7º selo. Glória a Deus. Tá? Então, assim, aí vocês leem e meditem. Aí vem a abertura do 7º selo. Por quê? Porque a abertura do 7º selo já fala das trombetas. Já fala das trombetas, das 7 trombetas. Aí serão mais 7 anos. Só que a 7ª trombeta também tem uma pausa. Sobre o 7º selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Trombetas referem a proclamar o que está por vir, né? Então, fala dos 7 anjos que vão proclamar aquilo que está por vir. Então, eles começam, aí vem aqui a primeira trombeta, que fala do saraívo do fogo, vem a segunda trombeta. Então, assim, se a gente for fazer contas matemáticas, né, 7 mais já matemática, mais pausas. Entre o 6º selo e o 7º selo existe uma pausa. O 7º, a 6ª trombeta, a 7ª pausa que eu já falei sobre isso. E aí vai vindo né, cada trombeta tem aí um ai, vamos dizer assim. Só que na grande realidade são 3 ais. E aí eu vou falar da 4ª. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia de voz, ai, 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 os que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas, da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Essas 3 últimas trombetas são as piores. Mas se a gente for ler e meditar, a gente vai ver que não tem como a gente medir muito isso, né? Graças a Deus eu não vou estar aqui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas não tem muito como medir, né? Porque dor, isso foi uma coisa que eu escutei uma vez dentro de um hospital, porque assim, é muito... Quando você fala com uma pessoa assim, eu não estou bem, eu vou no médico e tal, mas a pessoa vê você ali, né? Porque para muitas pessoas você tem que estar morta, sangue, existem testemunhas aqui, existem testemunhas aqui. Então, o que eu estou fazendo agora, e as pessoas que estão ouvindo, ou que ainda vão ouvir, Deus sabe. Essa mensagem vai chegar para pessoas que eu nem imagino, mas Deus sabe. Porque é para isso que nós somos enviados. Nós não somos enviados para fazer as pessoas acreditar no que a gente fala. Nós somos enviados para falar aquilo que Deus manda a gente falar.
O cumprir é com Deus, não é comigo. Então, eu sei o que Deus me falou e eu sei o que está por vir. E é sobre isso que Deus me enviou para falar nessa noite. Aí depois da quarta trombeta vem a quinta, né? E aí vem a sexta trombeta. Então vão lendo, gente, selo por selo, tá? Começa lá em Apocalipse capítulo 6. Até a sétima trombeta vai até o capítulo 11. Tá? Depois do capítulo 11, né, capítulo 12 em diante, já vem a perseguição da igreja, mas aí vamos por parte para a gente não... Aí chegando na sexta trombeta, que fala dos anjos que são soltos, aí aqui não são anjos do céu, tá? Só vou mencionar isso daqui. Aí vem a visão dos anjos e os 7 trovões, o João e o livrinho. Isso, capítulo 10. No capítulo 11, vem a ordem para medir o santuário de Deus. Nesse também eu vou dar uma pautada aqui. Então, assim, vai ser o medir, está relacionado a julgar. É o tempo de julgar o povo de Deus. Quem é o povo? Os judeus, é o que eu falo, os primeiros, né? São os primeiros, então eles serão julgados. Que é, dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Então, aos de fora, que somos nós, apesar de eu não vou estar aqui mais nesse tempo, que somos nós, né? Estes ganharam um tempo a mais, como se fosse um tempo de fôlego, mas na realidade é uma oportunidade. Mais uma de muitas oportunidades que Deus dá. Para os judeus, aqui no capítulo 11, começa o julgamento deles. E aí eles serão julgados segundo as suas obras. Para os gentios, eles terão mais um fôlego de vida, que é o prazo aí de, aqui na palavra 42 meses, que dá aí um total de 1.260 dias. Dentro desses 1.260 dias, Deus enviará 2 profetas. 2 profetas com grande autoridade no céu, que vai falar tudo que ouviu e que viu da parte de Deus para esse povo, para que esse povo volte ao arrependimento. Volte a se arrepender. Inclusive aqui, na sexta trombeta, tem uma parte que fala aqui, no versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, assim, são pessoas que vão ter aí mais um fôlego de vida durante 3 anos e meio. Eu já ouvi pessoas falando que não são 3 anos e meio, são 7, aqui está falando 42 em cima. Na grande realidade, são 3 anos e meio. Dentro dessa parte aqui, da sexta trombeta para a sétima trombeta, vai ter esse período de 3 anos e meio antes de vir a última trombeta, tá? Antes de vir a última trombeta, que é esse prazo que Deus deu para que esse povo ouvisse esses 2 profetas. Olha, profetas, eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas quantas vezes quiserem. Olha a autoridade que esses profetas vão ter durante esse período, para fazer com que esse povo, através dessa autoridade, desses sinais, eles possam ver e ouvir e crer em Deus e se arrependam. Mas isso não vai acontecer, né? Porque vem, né, a besta, vem o inimigo e mata esses 2 profetas. E essas pessoas
como elas não se arrependeram, elas ainda sentem prazer na morte desses profetas. Elas passam a sentir prazer, porque elas já não suportavam mais ouvir a pregação deles. Porém, eles ficarão mortos durante 3 dias e meio, e depois ressuscitarão. Então, assim, quando a gente vai lendo, quando a gente vai meditando, quando a gente vai falando com Deus, quando a gente faz pergunta para Deus, quando a gente pede sabedoria para Deus, quando a gente pede discernimento para Deus, quando a gente pede entendimento para Deus, uma das coisas que eu vejo muito na palavra é o quanto as coisas se repetem. Porque eu e a Renata estamos há 1 ano fazendo essa live, dentro desse propósito. E a gente fala muito sobre isso, né? Que o importante não é a gente fazer vocês crer, é fazer vocês ouvir. Porque a verdade está sendo pregada. O que vocês vão fazer com elas? E a gente vê isso muito, muito, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê muito isso. Que foi muito pregado a verdade para o povo. Mas poucos foram os que deram ouvidos e que se arrependeram. E isso acontece nos tempos de hoje também, não está diferente. Não está diferente, não tenha dúvida disso. Eu tenho certeza que muita gente não vai crer na metade da palavra. Mas para mim também não tem problema nenhum. Para mim também não tem problema nenhum. Porque o importante para mim é que eu faça aquilo que Deus mandou eu fazer. Se Deus falasse assim, você tem a obrigação de fazer eles acreditarem, era uma outra situação. Mas como essa obrigação ele não me deu, glória a Deus por isso, então eu fico em paz. Eu fico completamente em paz. Aí, passando esse período, os profetas foram para a glória de Deus, vem a 7ª trombeta. A 7ª trombeta fala... mas eu vou ter que ler aqui, ó, voltando aqui no capítulo 11, versículo 14. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. Eu acabei não falando dos ai, né? O primeiro ai, tá aqui, ó, é porque eu não tô lendo, né, trombeta por trombeta. O primeiro ai tá aqui no capítulo 9, tá? Que vem os 3 primeiros ai. Então, no capítulo 9 tá o primeiro ai. Aí vem o segundo... Aí vem o 2º ai, que é através dos profetas. E o 3º ai, que está no capítulo 12, que aí já começa a perseguição da igreja. Capítulo 12, versículo 12. Ó, 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí você imagina, o diabo cheio de cólera, sabendo que o tempo dele está acabando. Como é que esse cara vai vir, né? Então, assim, eu falo, imagina, porque eu espero que você também já esteja sido arrebatado, mas, enfim. A 7ª trombeta, depois desse período de 3 anos e meio, que o povo ficou lá ouvindo os profetas, falando tudo que viu e que ouviu da parte de Deus, para que eles viessem se arrepender, para que eles viessem a voltar atrás, né? Aí vem a 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Aí, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Esse período dos 7 selos e das 7 trombetas passará muito rápido. Entre o primeiro selo até o 6º vai ser períodos muito rápidos, gente. Muito rápido. Serão 6 anos assim que você vai ser um piscar de olho. 6 anos que, assim, no sentir do tempo, serão como se fossem 6 dias. É por isso que eu falo, não brinque. Leia a palavra, medite sobre ela, porque o tempo vai passar muito rápido. E depois desse primeiro período de 7 anos, de 6 anos,
vem o sétimo selo, aí dá uma pausa, aí volta novamente, que aí é a abertura, né? Abertura não, aí é o tocar das trombetas, ou seja, o proclamar. E quando se fala de proclamar, é de algo que está se falando e está acontecendo. Está se falando e está se cumprindo. Porque tudo já foi separado para Deus, para que aquilo que Deus falou se cumprisse, se cumpra, né? Então, assim, a palavra de Deus ela fala muito claramente, principalmente quando se trata do Zai, o quanto, porque Ai está ligado a isso, a sofrimento, a dor. Então, hoje, como isso parece ser uma coisa muito distante, a gente, por mais que a gente fale, por mais que eu leia lá cada mensagem que tem online, você não consegue conectar isso a uma dor, porque não é algo que está acontecendo no momento. Mas, quando isso vier a acontecer, a palavra de Deus, eu vou falar aqui, ó, quer ver? Ó, na quinta trombeta, que é o capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, por aí a gente já imagina a dor que as pessoas vão sentir. A dor. Porque, assim, uma pessoa só sente vontade de morrer quando ela chega lá no último degrau, cara. Ninguém pede para morrer se estiver feliz. Ninguém pede para morrer, tá, a coisa não tá muito bom, tá mais ou menos, tá ruim, mas tá bom. Ninguém pede para morrer assim. A pessoa, quando chega nesse nível, é porque ela já não suporta mais, é porque ela já não aguenta mais. Então, ela já quer dar cabo de tudo, né? Então, assim, aí é que tá, né, a morte. Fugirá. Ou seja, a pessoa vai tentar até fazer, né? Vai tentar chegar a vias de fato, porque a gente pode ficar falando muito aqui por causa do alcance, vai tentar chegar às vias de fato, mas não vai conseguir. É como tomar, vamos lá, um copo de veneno e não morrer. É isso que vai acontecer aqui. É isso que vai acontecer aqui. As pessoas não vão ter mais esse, né? Porque seria muito fácil. Vamos pensar juntos? Seria muito fácil. As pessoas vivem o que elas querem, apesar muito fácil, entre aspas, né? Vivem o que ela quer, então aí vem esse tempo, não aguento, vou lá e tiro minha vida e tá tudo certo. Tudo certo, entre aspas, porque é dali para pior. Então, assim, não vai ter para onde correr. As pessoas, nesse tempo, vão viver o que está nas escrituras. Não vai ter para onde correr. Então, se a gente for parar para meditar sobre isso e pensar, né, chegar a imaginar esse tipo de situação, a gente já consegue sentir esse temor, a gente já consegue sentir essa dor. E eu falo para você, como cristã, e eu tenho certeza que a Renata também, o quanto a gente tem orado, tem lutado, tem buscado fazer a obra de Deus para que não chegue essas pessoas, para que essas pessoas não passem por isso. Mas isso não depende de nós. Isso não depende de nós, isso depende de cada um, sabe? De chegar diante de Deus, de se arrepender, de buscar, sabe, a face de Deus, de voltar atrás. Isso depende disso. A graça de Deus depende do arrependimento. Para que a gente seja alcançado pela graça, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Se arrepender. E a igreja não está fazendo isso. A igreja não está se arrependendo. Muito pelo contrário, o que a gente mais vê é meninice dentro da igreja. Você pega aí para assistir vídeos, gente, as coisas estão terríveis, sabe? Estão terríveis.
terríveis, terríveis. E as pessoas querem justificar, elas não querem se arrepender, elas querem justificar os seus erros. Elas não querem se arrepender. Elas querem... E você pode prestar atenção que toda justificativa, a culpa é sempre do outro, nunca é da própria pessoa. A culpa é sempre... a pessoa que se justifica, por isso que a palavra de Deus fala que a gente não precisa se justificar, porque nós temos um advogado chamado Jesus, com a glória de Deus, ele é que nos justifica. Por quê? Porque quando a pessoa se justifica, quando a própria pessoa acha de buscar justificativa, ela sempre vai culpar o outro. Jesus, ele não nos justifica tirando a nossa culpa. Não, não é isso não. Se a gente for culpado, ele também nos julga e nos pontua e nos faz se corrigir. E se caso a gente não se corrija, ele nos corrige. Não pense você que a gente vai para o tribunal sujo. Pô, tá lá na palavra, né? Josué chegou lá, com as vestes todas sujas, teve que tirar, teve que trocar. A gente não vai passar pelo tribunal de Deus todo sujo, vai falar assim, ah, que bom, ele me perdoou. Não, sabe, tem que ter uma troca. E troca de vestimenta não é só tirar a roupa, não. Não é só tirar a roupa, não. Troca de vestimenta é você deixar de ser você. Essa é a realidade. É você deixar de ser você, é deixar de fazer o que você faz, para que você possa estar purificado novamente, para que você possa estar limpo diante de Deus. Então, assim, a igreja está brincando demais. A coisa mais difícil é você ver pessoas pregando sobre o Apocalipse. Parece que é uma coisa que está distante. Não está. Não está mais distante. Já esteve, mas não está mais. As coisas vão começar a ficar de mal a pior. Aí fica. Aí quando Deus levanta pessoas para falar sobre isso, ai, profeta do caos. Eu estou pouco preocupada com o que você pensa no respeito. Sou bem franca. Olha, não durmo nem à noite por causa disso. Importante para mim é que você está ouvindo o que eu estou falando. Se você está crendo, isso já não é um problema meu. Importante é que você está ouvindo. Você está ouvindo e Deus está vendo. Que a hora que você tiver que chegar diante de Deus, Deus vai falar assim, mas você ouviu. E aí você vai falar assim, não, mas eu não sabia. Aí a tua própria boca vai falar assim, sabia sim, sabia, e desdisse tudo aquilo que foi falado. A tua própria boca. Porque o julgamento não será só a acusação do diabo. O diabo é só um acusador. Mas terão umas testemunhas a favor e contra. E uma das testemunhas é a sua própria boca. Sua própria boca vai testemunhar contra você. O diabo vai só apresentar acusação. Mas você já viu como é que é um tribunal? O tribunal tem um juiz, tem um advogado, tem a defesa, tem as testemunhas. Ele apresenta a acusação. Então, assim, não adianta. Para mim, para a Renata, para o mundo aqui fora, as pessoas podem mentir, enganar, esconder, ocultar, mas para Deus, tem horas que eu fico pensando, eu falo assim, gente, essas pessoas pensam que enganam a Deus. Não tem nexo isso. Mas é o que eu falo, meditem sobre a palavra. Partir, e eu não estou falando a partir do ano de 2025 como sendo o calendário de Deus. Não. O ciclo da humanidade é até 7.000 anos. Essa eu não vou explicar agora não, mas até 7.000 anos. Então, a gente já está no 5.000 e alguma coisa aí. Então, o ciclo está se fechando. O ciclo está se fechando. Então, assim, a cada ano que vai passando, as coisas vão acontecendo cada vez mais. O ano da perfeição é o ano do o ciclo se fecha totalmente. Que aí é a vitória de Deus, enfim. Não vou entrar nessa... Porque já eu fiquei meio assim de estar trazendo também essa mensagem. Até comentei com a Renata, além do temor, ainda tem isso, não tem esse tempo hábil para estar lendo selo por selo, né? O máximo que posso fazer
abrir live todos os dias da semana para estar lendo selo por selo e estar falando. Mas o que Deus mandou eu falar não foi nem o teor de cada selo, porque isso daí todos têm, né, a Bíblia. Hoje você consegue, através da internet, quem não tem Bíblia na mão, não tem Bíblia em casa, você consegue através da internet e leia. Primeiro capítulo 6, versículo 1, aí depois você vai para o versículo 3, que é o segundo selo, depois o versículo 5, que é o terceiro selo, e assim por diante, até chegar nas trombetas. E é a mesma coisa, leia capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que você possa alcançar o entendimento que Deus vai estar ali, através do Espírito Santo, te ensinando. Mas o que Deus mandou eu falar essa noite é isso. Se abriu, irás cumprir. Vão crer? Isso foi uma coisa que Deus falou muito forte comigo. Porque eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se fala de tempo, né? E um dia para o Senhor muitas vezes é como 1000 anos, como a palavra de Deus fala. Ah, Satanás será preso durante 1000 anos. E foi aí que Deus falou comigo. Você não acabou de falar que um dia, para mim, é como se fosse 1000 anos? Então, não interprete esse tempo como vocês entendem. Não interprete o meu tempo como o tempo de vocês. Só vai e pregue, só vai e fale. Eles não vão crer, mas eles verão. E eu glorifico a Deus, porque eu sei que quando Deus fala muito, e engraçado, né? Hoje, esses dias eu estava ouvindo a Nívia Soares. Ela lançou um nome do negócio? Lançou um louvor, deu até um branco agora, ela lançou um louvor falando de selos. E eu falei, quando Deus começa a fazer mover, ele vai ligando, sabe? Antigamente eu falava linkando uma coisa com a outra. Ele vai linkando, sim, uma coisa com a outra. Vem a palavra, vem louvores, vem visões, vem sonhos em jovens, nos anciões. Começa a vir. E é o que mais a gente está vendo. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu tive um sonho acontecendo isso, eu tive um sonho acontecendo aquilo. Deus vai se movendo, não é só através da Ana, não é só através da Renata. Deus vai levantando pessoas para estar. Então, assim, é que, é claro, é muito óbvio que as pessoas hoje estão vivendo tantas ideologias que cada uma está buscando crer no que quer. Mesmo ela já tendo essa conexão de, não, tem alguma coisa, né, realmente aí nesse meio todo, por quê? Porque muita coisa que todo mundo está vendo, porque já não é mais uma coisa assim, dos crentes, dos cristãos, eles creem nisso, não, hoje todos estão vendo, todos estão vendo. Não é mais uma coisa só nossa, porque alguns anos atrás a gente falava sobre isso, né? Sobre terremotos, guerras, e as pessoas que estavam em volta achavam que isso era coisa de crente. Hoje não, hoje eles estão vendo acontecer. Eles estão vendo, então eles estão tendo a oportunidade de conciliar o que eles ouviam e não criam com aquilo que hoje eles estão vendo. Então é aquela coisa, né? Para nós como cristãos, é crer para ver. Para eles tiveram que ver para crer. Né? Então hoje eles estão vendo aquilo que eles não criam e hoje eles estão tendo a oportunidade de ver. Então, assim, é muito importante. Só que hoje também tem muitos aí que se consideram cristãos que já estão nessa fase do ter que ver para crer, né? E isso também é um cumprimento da palavra de Deus. Isso é um cumprimento da palavra de Deus, porque ali, a partir do versículo 12 de Apocalipse, começa-se a percepção da igreja, mas tem ali, que não, é o que eu estou falando, né? Se a gente só começar a ir muito para lá, eu vou ter que estar
entrando em outras situações. Mas a partir do capítulo 12 tem a perseguição da igreja, mas ali fala também para que a gente possa entender, né, que está se tratando da igreja em si, porque fala de Cristo, né, e da queda de Satanás. Então a gente entende que começa-se a perseguição da igreja, e aí é onde muita coisa começa a acontecer até que venha o fim. Mas eu vou falar para você, né? Aqui, ó, só para a gente finalizar, aqui no versículo da visão dos glorificados, que eu li aqui, ó, no versículo 14 do capítulo 6, que fala da grande tribulação. Então, quando eu li isso daqui, eu falei assim, meu Deus, se aqui já é grande tribulação, eu imagino quando se cumprir o terceiro ai. Quando se cumprir o terceiro ai, porque todo mundo se apega muito em Apocalipse, que acho que é a mensagem mais conhecida, que é do capítulo 13, que fala da besta do mar e da besta da terra. Uma vez eu preguei sobre isso, uma não, né? Algumas vezes eu preguei sobre isso, aqui fala sobre a besta, né? Fala de uma liderança do mundo, que é a besta que emerge do mar, e uma liderança religiosa. Tá? Então aqui fala de duas lideranças que se unem, por isso que eu sempre falo esse receio aí dessa parte política com a eclesiástica, porque ali no capítulo 13 fala sobre isso, sobre essa união, mas também fala da unificação de governo, né? Porque fala lá das 10 cabeças, dos 10 chifres, dos 10 diademas, dos 10 cabeças, não, das 7 cabeças, dos 10 chifres, dos 10 diademas. Está falando da unificação de governo, onde Satanás será, né, o rei, né, o comandante geral. Mas aí já está falando da unificação de governo. Então, muita gente se apegou na marca da besta, aí fica todo mundo falando como se nesse tempo ainda tivesse todo mundo aqui. E não, esse tempo aqui, para a glória de Deus, os glorificados que está lá na visão do glorificado já foram, né? Já foram, não passaram pelos ai, não passaram. Então, assim, não é todos, é aqueles que restaram, porque aí fala aqui também né? Aí já é aqueles que restaram, que tiveram oportunidades, não serão poucas, né? Como sempre, Deus é longânimo. Então, assim, esses ainda vão estar aqui. No tempo da marca da besta, não pense que todos estarão aqui. Não, é só uma parte. É só uma parte. Porque quando eu falei aqui, ó, aqui, ó, no capítulo 11, ordens para medir o santuário de Deus, né? Então, assim, haverá um julgamento do povo judeu, que eles são o primogênito. Então, começa por eles. Então, haverá um julgamento. Fora os 144 mil. Não só tem 144 mil judeus, né? Existe milhões e milhões de judeus pelo mundo afora. Então, assim, essas pessoas restarão. Elas estarão, ainda mais porque são pessoas que até hoje não creem em Jesus Cristo. Então, essas pessoas estarão. Essas pessoas que não que ficarem fora desse julgamento, né, por causa das suas obras, porque eles serão julgados segundo a Arca da Aliança, né? Eles serão julgados segundo o Velho Testamento.